Olá, eu sou Gabriel Coquemala, diretor da UEPP, a União das Entidades de Presidente Prudente e Região. Estou aqui na TV Cidade e também no canal do YouTube da UEPP para apresentar o programa UEPP e Você. E hoje vamos bater um papo com Diego Andreazzi, presidente da Fundação Inova Prudente. Em 2017, Prudente ganhou a Fundação Inova, um complexo com infraestrutura e serviços capazes de promover o desenvolvimento de empreendedores e pequenas empresas. Diego é administrador, mestre em educação com MBA em marketing e pós-graduação em avaliação do ensino e aprendizagem. Atualmente, exerce a função de presidente da Fundação Inova Prudente. Também é professor de graduação, pós-graduação e consultor especializado em pequenas empresas. É autor do livro O Manifesto de um Jovem Administrador e organizador de grupo de estudos de práticas de gestão para pequenas e médias empresas em Prudente. Em 2009, criou a marca Jovem Administrador, que atualmente possui mais de 100 mil seguidores em suas redes sociais. Seja muito bem-vindo, Diego. Primeiramente, agradeço sua presença aqui no programa. Eu que agradeço o convite, Gabriel. Agradeço o convite do pessoal da UEPP e estou aqui à disposição da sociedade para prestar contas desses 60 dias à frente da Fundação Inova. Espero aí que o público goste. Vamos fazer um bate-papo aqui, algumas perguntas para o Diego. Diego, iniciando nosso bate-papo, primeiramente, explica para a gente aí alguns termos utilizados na tecnologia. O que é o cowork, o startup, o meetup, esses termos que pode ser uma escuridão na cabeça de alguém, mas que não é... A área de negócios, ela foi traduzindo alguns termos, foi complicando alguns termos, mas o coworking nada mais é do que um espaço de trabalho compartilhado, onde as pessoas vão até lá usufruir da infraestrutura, da internet e do networking, conhecer novas pessoas para gerar novos negócios. No nosso caso, esse coworking é público, então qualquer pessoa pode ir até lá e trabalhar e conhecer novas pessoas. O Meetup nada mais é do que um encontro com um tema específico, onde as pessoas que são interessadas por esse tema, geralmente conduzido por um especialista da área, vão até lá para aprender e para conhecer novas pessoas também para gerar novos negócios. Um auditório, senta todo mundo lá no auditório e debate sobre esse tema, é mais uma sala de reunião, um meeting? Não tem um local específico. Pode ser um auditório, pode ser em um bar. Em São Paulo acontece muito meetups em bares, por exemplo. Pode ser em escritórios e por aí vai. Não tem um número específico de pessoas, pode ser 50, pode ser 100. E startups são empresas, geralmente da área de tecnologia, que estão ainda buscando a validação do seu modelo de negócio. Elas já chegam a operar um pouquinho ou não? Elas estão na ideia da pessoa? Elas têm a ideia e elas estão validando o que a gente fala assim, efetuando as primeiras vendas, buscando os primeiros clientes, tentando entender quem são esses clientes para poder fazer as suas vendas. Então, enquanto essa validação está ocorrendo, a gente dá a nomenclatura de startup. Não há uma definição muito clara na literatura. Alguns autores dizem que, a partir do momento que a empresa tem clareza no seu modelo de negócio, ela deixa de ser uma startup. E essas empresas startups, ou essas empresas que frequentam o Inova Prudente lá hoje, elas têm que ser da área da tecnologia ou ela pode ser qualquer outro segmento? Exclusivamente ensino, pesquisa, tecnologia e inovação. Apenas essas. E hoje, quais são as empresas que frequentam hoje lá? Quantas pessoas hoje passam lá pelo Inova? Ótimo. São alguns ambientes que nós temos lá, então vai desde do primeiro andar, que é a área de eventos, onde tem nossos auditórios. O segundo andar, o bloco B, que a gente chama, é a parte do Inova Kids, que são escolas, que são crianças das escolas municipais. E o terceiro andar, o anexo C, o bloco C, é o coworking e é o espaço particular das empresas de tecnologia. Um período pré-pandemia, existia ali, eu vou colocar uma projeção futura para o próximo ano, que eu acho que é com mais clareza para mim. Eu estimo que ao menos 500 pessoas por dia devam passar na Fundação Inova. Quando você fala passar, a pessoa vai lá, fica um pouquinho, sai, até porque teria um espaço para 500 pessoas lá hoje, fisicamente? A Fundação Inova tem um pouco mais de 4 mil metros quadrados, então cabe. O auditório para 200 pessoas, tem inúmeras salas de aula onde ocorrem esses cursos de educação infantil e o coworking cabe tranquilamente ali, todo o espaço, desde as salas privativas até o próprio coworking, pode pôr mais 200 pessoas aí, então cabe sim.
Diego, você falou aí um pouco num futuro próximo, assim que passar, hoje com a pandemia, como que está funcionando o Inova? As pessoas estão podendo frequentar, não pode? Tem um Com a fase espacinho? vermelha, nós estamos fechados. O coworking ele não está podendo receber pessoas lá. Com a fase amarela, nós estamos recebendo pessoas com limitação. Então, as mesas, nós retiramos algumas cadeiras, seguindo todos os protocolos de higiene. Tem Deram um álcool em gel, espaçamento. espaçamento, álcool em gel em todas as mesas. As salas, os auditórios, eles estão intercalados, as cadeiras. Isso na fase amarela. A fase vermelha do qual nós estamos, que se tudo der certo, a gente pretende sair aí já nas próximas semanas. Então, por enquanto, está tudo fechado. Agora, as empresas estão lá, as empresas podem frequentar na fase vermelha. Quem tem a sua empresa, seu CNPJ já funcionando lá, está atendendo normalmente? Não pode. Não pode. Não, Está nós totalmente fechado, Totalmente fechado. Só quem está indo no Inova hoje é a equipe administrativa, são os funcionários do Inova. Quais são os tipos de serviços hoje que são oferecidos lá na Fundação Inova? Ótimo. A fundação ela é separada por espaços, como bem dito na pergunta. Nós temos os espaços de eventos, auditórios, nós temos o anexo do coworking, onde as empresas estão lá e os profissionais estão prestando seu serviço, empresas com salas privadas, e nós temos o anexo B, que a gente fala, que é onde é atendido o programa Inova Kids com as crianças que estão vinculados a um programa municipal de escolas da cidade. E diga-se de passagem também que é uma excelente estrutura. Eu tive lá presencialmente e conheci toda a estrutura, a parte de reunião, a parte que é aberta ao público e nota 10 para o Inova Prudente. Um pouco mais do que 4.000 metros quadrados, é bem grande. É muito grande. Diego, atualmente a infraestrutura conta com as salas do programa Inova Kids, anexo do coworking e do mezanino. O que você pretende ampliar em sua gestão? O que nós pretendemos é uma reorganização dos espaços. A ampliação, o espaço já é bastante grande, a gente já considera como um espaço suficiente. Nós pretendemos criar novas salas privadas no próximo edital, que deve sair no próximo mês. Então, você que tem uma empresa e precisa de um espaço fechado para você, fica aí o nosso convite. Os demais espaços, por enquanto, eles serão mantidos. Joia. E quem que pode usufruir do espaço do Inova? Quais são os passos finais que quem pode ser um inovador? Quem que pode chegar lá e utilizar o espaço, digamos? Pelo tamanho da fundação, como você bem disse, são 3 ambientes que a gente considera. O primeiro andar, o térreo, é a parte de eventos. Então, são pessoas... Nós estamos focando em pessoas para alugar os eventos na área de tecnologia, ensino, educação e pesquisa. Esse é o nosso foco. Então, você que quer organizar um evento nessas áreas, esse é o nosso público. O anexo B, que é a parte mais municipal do programa do Inova Kids, o público são as crianças que estão hoje cursando a educação infantil dentro do município de Presidente Prudente, que estão ligadas a um programa municipal chamado Cidade Escola. O terceiro, que é o anexo C do coworking, já são para profissionais autônomos, que prestam seu serviço na área de ensino, pesquisa, tecnologia e inovação, e para empresas também. Mas vamos só abrir um parênteses aqui. Eu estou passando na rua lá na frente do Inova, eu posso parar e utilizar o espaço de vocês para um trabalho mais pessoal meu ou não? Do coworking pode. Do coworking pode. Por enquanto, tá? Ele é livre a utilização sem nenhuma identificação. Mas nós já entendemos que é preciso desenvolver um sistema e já estamos desenvolvendo, porque hoje eu não tenho a noção das pessoas que lá frequentam. Estão frequentando. Exatamente. Eu não sei quem são elas e nem por quanto tempo elas ficam. Mas a previsão é que até o final do ano, com o sistema, as pessoas vão ter que dar um check-in lá no anexo do coworking, vai ter uma identificação e nós saberemos por quanto tempo essa pessoa usou o nosso espaço. Depois ela vai embora, ela dá um check-out e aí eu tenho um registro para poder... Até um relatório, tirar Exato, um relatório para prestar contas para a como sociedade. É Exatamente. Diego, recentemente vocês anunciaram o edital de chamamento do coworking e edital de fomentos à startup. Como que surgiu essa ideia aí e quem que pode participar desses editais? Certo. O edital de chamamento para o coworking é para as empresas que estão esperando e que podem ir até lá e levar a sua operação lá para o coworking, tanto empresas quanto profissionais autônomos. Ou seja, eu chego lá, alugo um espaço para eu ter minha empresa Exato. ali. Só que hoje você não pode ir livremente lá e fazer isso.
Não posso alugar uma baia específica para mim. Não, você tem que esperar a abertura do edital específico para isso, com as regras e normas que estão previstas lá. Como se eu fosse uma empresa, porque se eu for um coworker, eu quiser trabalhar, eu tenho uma mesa à minha disposição. Isso, são 4 modalidades, desde pessoa física até pessoa jurídica com os seus funcionários. Então, desde uma cadeira para o coworking, quanto para uma sala privativa para uma empresa. Esse é o edital do coworking. O edital de fomento a startups é um edital anual, do qual é oferecido um recurso municipal para que as pessoas que têm uma ideia e precisam de um fomento, um aporte financeiro para poder tirar sua ideia do papel, ela possa, com esse recurso, ter esse incentivo e ao longo de alguns meses elas receberão mentoria para que essa ideia, terminado esse prazo de alguns meses, ela possa se transformar em um produto e ter receita. Ou seja, eles vão ter que fazer todo um descritivo de como vai ser o produto para entrar nesse edital. Exato. Existe para que alguém compre essa ideia, seria? Isso. O edital ele tem as etapas, é um edital que você vai escrever a sua ideia, você vai apresentar a sua ideia, terão jurados para dar notas para a sua ideia, e aí os melhores avaliados receberão o recurso. Joia. Assim, e buscando por novas oportunidades no mercado de trabalho, é difícil de nós encontrarmos aí pessoas qualificadas e também das pessoas encontrarem as empresas que precisam. Como que funciona essa parte de recrutar pessoas, onde as pessoas podem publicar os seus currículos e fazer essa junção aí entre recrutador e candidatos? Né? Entendendo essa deficiência do mercado, essa dificuldade, nós lançamos esse mês o Mural de Vagas do Inova. O Mural de Vagas do Inova nada mais é do que um link onde o recrutador preenche um formulário com as informações da vaga. Essa vaga vai parar no nosso site, numa área de destaque, e os candidatos, acessando essas vagas cadastradas, eles vão lá e enviam um currículo e de forma automatizada esse currículo vai parar no e-mail que esse recrutador cadastrou no nosso site. Esse site, em 3 dias, ele recebeu 28 vagas, nós já disparamos mais de 100 currículos. Esse currículo vai para a vaga, ou ele vai para a Inova e a Inova dispara para a empresa? A Inova não armazena nenhum dado, tá, joia. Vai direto para o recrutador. Então, eu não sei quem são as pessoas que enviaram o currículo, eu sei quantos currículos foram enviados. Esse site, em uma semana, hoje, ele é o 2º site mais acessado da Fundação Inova, perde apenas para o site do coronavírus, que é o site oficial da cidade de Presidente Prudente, que apresenta os números para a população. Diariamente. Então, com esse não tem como a gente concorrer, mas a funcionalidade funcionou. Bom, a Fundação também firmou parcerias, como, por exemplo, aí, com o 18º Batalhão da Polícia Militar, e por meio da implantação do Núcleo de Inovação e Tecnologia. Como que essa parceria vai contribuir para a nossa região? Onde a polícia pode entrar aí nessa junção com a Inova? Essa parceria é por meio do Sistema Orion. O Sistema Orion é um sistema premiado já da Polícia Militar, onde quem conduz a iniciativa é a Secretaria de Tecnologia de Presidente Prudente, a CETEC, junto com o Batalhão da Polícia Militar. Funciona mais ou menos da seguinte forma: é uma integração entre as ocorrências que ocorrem na cidade de Presidente Prudente com alguns departamentos, dentre eles a Polícia Militar, a Secretaria de Desenvolvimento Social e outras mais. Então, essa ocorrência ela é registrada na rua, seja por algum desses departamentos. Essa ocorrência ela vai parar no sistema e todas essas pessoas envolvidas terão acesso a essa informação. E assim, quando alguém atualizar, todos os envolvidos também terão acesso a essa informação. Joel, ou seja, se um bairro ali teve problema com falta de energia, a polícia vai lá, talvez relata alguma coisa no sistema dela que vai parar dentro aí da secretaria, de alguma secretaria dentro da prefeitura. Isso. Quer dizer, você faz essa ponte entre polícia militar e demais secretarias. Secretarias. E sempre assim, no sentido de cidade inteligente, que é o que nós estamos trabalhando aqui no município de Prudente, sempre com relatórios, com números e com dados. Com esse sistema, é possível mensurar quantas ocorrências existiram, qual o prazo de solução dessas ocorrências e tudo mais. Joia. Bom, o tema sustentabilidade também é sempre muito presente da Fundação. Em busca de soluções, vocês firmaram parceria com a Energisa. O que prevê esse edital? A Energisa é um edital piloto que nós estamos fazendo, que é o núcleo de um centro de tecnologia do qual a Fundação Inova faz parte.
qualquer fundação, qualquer centro tecnológico, ele precisa buscar recursos da iniciativa privada, problemas que elas apresentam, pegar essas duas soluções e fazer a intermediação junto com as universidades. Ou seja, é uma tríplice hélice que a gente fala. De um lado nós temos os problemas e o dinheiro da iniciativa privada, do outro nós temos os pesquisadores da universidade e a fundação entra como uma intermediadora. Então nós vamos pegar os problemas na área da Energisa de eficiência energética e sustentabilidade, vamos lançar um edital e você, pesquisador, aluno, que queira participar, basta seguir lá as instruções, oferecer a sua proposta, apresentar a sua proposta. Caso você for contemplado, vai ter um recurso para que você possa trabalhar ao longo desses meses. Então, Joia, a Inova sempre buscando essas parcerias aí, tanto com o 18º Batalhão, quanto a Energisa, muito interessante. E tem mais alguma para vir aí? Tem mais no futuro próximo, outras parcerias? Tem, nós estamos tramitando uma junto com o IPT, que é um Centro Tecnológico de São Paulo. A mesma dinâmica. Instituto de Pesquisas Tecnológicas. Exatamente, a mesma dinâmica. Existe um recurso, só que essa é um recurso do governo estadual. Nós estamos delimitando as áreas desse edital para que a gente lance e as pessoas, pesquisadores ou estudantes que queiram desenvolver essas soluções vão ter esse recurso para poder trabalhar e apresentar um produto no final desse prazo. De que forma que a Fundação colabora para o empreendedorismo, inovação e tecnologia de pequenas empresas? A Fundação ela se propõe a fomentar essas áreas aqui inicialmente na nossa região, mas os planos é expandir isso regionalmente, até porque hoje nós já recebemos autoridades de outras cidades aqui da região. Hoje nós somos um modelo. A Fundação Inova é um modelo a ser seguido. Nós já recebemos autoridades que foram recém-eleitas das cidades de Assis, de Bauru, e a gente pretende aí, daqui a pouco, também buscar essas referências. E de que forma que a gente fomenta isso? Com eventos, com editais que foram comentados aqui, com parcerias, com divulgação de conteúdo, como nós estamos fazendo aqui agora, porque a área de tecnologia... Muita gente não conhece o Inova. Muita gente não conhece, apesar dela estar aí já há algum exatamente. tempo, muita gente não sabe o que ela está fazendo, qual que é o real objetivo dela hoje. E é por isso que eu estou aqui hoje e ao longo desses 4 anos, essa dúvida, na minha gestão, eu pretendo eliminar. A gente está trabalhando para que essa dúvida não aconteça mais. E para ampliar os horizontes da Inova. E ampliar nacionalmente. Nós vamos trazer um evento nacional aqui na Fundação. Não deu para trazer esse ano, mas todo o edital, todas as parcerias estão sendo construídas para isso. Como que a Inova estimula a articulação entre empresas, instituições de ensino e pesquisa? Ótimo. A Inova, ela como centro tecnológico, ela tem dentre um dos seus objetivos ir até as instituições privadas, entender quais são os desafios que elas estão... As demandas, entender também, prospectar a questão financeira, recursos, para que esse desafio e esse recurso possa ser intermediado por meio de um edital que a Fundação Inova vai oferecer para as universidades, para os pesquisadores, para os profissionais autônomos. Então essas pessoas vão, através desse edital, ler e entender se aquilo faz sentido. Aquela ponte, aquele link entre estudantes e empresas. E professores também. E professores também. É esse um dos principais objetivos de um centro tecnológico do qual a Fundação se enquadra. Diego, você assumiu aí recentemente, no início desse ano aí agora, a função aí de presidente do Inova. E desde o início, aí do início do mandato, vamos falar assim, desse novo prefeito, quais foram suas dificuldades, ou não digo dificuldades, mas planejamento para ver... Os desafios, né? Bem falado. Então, a Fundação Inova, como qualquer empresa, ela tem as suas etapas. A Fundação passou pela etapa inicial, que é a fase de se tornar conhecida, onde as coisas aconteceram de uma forma muito rápida. A projeção que a Fundação Inova tomou em um curto período de espaço de tempo, ela foi algo, assim, fantástico. Só que toda empresa que cresce de uma forma muito rápida, ela tem alguns problemas, algumas disfunções que nós falamos, que geralmente envolve a questão de processos. Esses foram os principais desafios que eu enfrentei agora. Você está tendo que rever alguns processos. Alguns processos. Por exemplo, a montagem do organograma. Também como é que funciona. Isso, assim, nós começamos a trabalhar da seguinte forma, né? Até que fique claro para o telespectador. Nós começamos o nosso primeiro dia, a gente abre a porta da sala, e aqui é a sua mesa, sente aí e vamos trabalhar. Bom trabalho.
Então, a primeira questão que a gente faz como líder quando assume uma organização é conversar com a equipe, entender o que cada um faz, depois conversar com os prestadores de serviço, entender o que eles faziam com a fundação, para que daí a gente tenha um plano de trabalho, pelo menos para os primeiros 90 dias. E foi isso que eu fiz. Então, a gente entendeu que algumas funções precisavam ser criadas, dentre elas nós criamos a função de RH, nós criamos a questão de patrimônio, coordenador patrimonial, nós redefinimos, integramos a área de eventos com a área de comunicação, contratamos alguns estagiários. Fizeram algumas adequações ali necessárias no seu entendimento. No meu entendimento. Você falou num plano agora de 90 dias que você fez esse projeto, mas e num futuro próximo? Tem alguma perspectiva de crescimento aí da Inova, de expansão do Inova para um futuro próximo? Com certeza. Primeiro, passada essa etapa inicial que coincidiu com a pandemia, a gente até se saiu bem nessa questão, porque assim, os processos, se eles fossem arrumados com a fundação no fluxo que estava, seria muito mais difícil para mim. Mas como as coisas estão um pouco paradas, facilitou o meu trabalho. Arrumadas essas questões, de que, na verdade, não é o meu entendimento, a literatura da administração diz que um gestor tem 90 dias inicial para poder entender e propor, fazer um plano de trabalho. E eu gosto também de um autor chamado Jim Collins, que ele fala que uma empresa, primeiramente ela tem que, se a empresa fosse um ônibus, primeiramente ele tem que saber, o ônibus tem que saber para onde ele vai, o motorista tem que saber para onde ele vai, e ele tem que saber o lugar de cada pessoa dentro de um ônibus. E é isso que a gente definiu. Agora, no segundo semestre, a gente possa expandir. A expansão qual é? Expansão do próprio coworking, criando novas salas, expansão da área de eventos. Já está no meu cronograma um evento próprio do Inova, chamado Inova Summit, aqui em primeira mão. A gente vai organizar, estou buscando... Assim que acabar essa parte de pandemia, ou você acha que mesmo nessa parte remota ou com distanciamento dá para fazer esse evento? Não, a intenção é presencial. Presencial. É presencial. Se não for esse ano, se fosse aquele campus cheio de gente. Cheio de gente. A intenção, assim, nós elaboramos um documento prévio e nós entendemos que Prudente, ela não deve nada para trazer um grande evento para cá. O único impeditivo hoje é a pandemia. A infraestrutura nós temos, as pessoas interessadas nós temos, o dinheiro a gente vai buscar, e aí a pandemia precisa deixar. Na verdade, a pandemia está atrapalhando um pouco no geral, né? No não geral. Só a Inova, no geral. Acho que todo o comércio em si, todo o desenvolvimento de qualquer região está atrapalhando pela pandemia. Exatamente. Mas, Diego, alguma coisa que a gente não falou hoje que você gostaria de deixar aí do Inova, apresentar um pouco mais do Inova, o pessoal ir lá e acessar mais, buscar mais do Inova? Algumas considerações que você gostaria de falar? Para quem quiser conhecer um pouco mais, fica aqui o nosso site, www.inovaprudente.com.br. Lá tem as novidades, as notícias, os programas, os editais, para que as pessoas possam conhecer a fundação. Nós estamos posicionando a Inova como uma fundação focada em tecnologia, pesquisa e inovação. E o que a gente tem para oferecer para a população nos próximos meses são cursos de capacitação nessa área, programas que interligam empresas privadas com universidades, e a gente espera que no próximo ano a gente torne a fundação já com um nome aqui conhecido regionalmente, que pega aqui a região do Paraná e tudo mais. Diego, agradeço muito a participação, é muito legal nós aqui da sociedade entender como que funciona um determinado ponto aí dentro da prefeitura, talvez um espaço muito legal, que é o Inova, que eu tive lá presencialmente para entender como é que funciona, para ver o Inova, e realmente, assim, vale a pena, para quem não conhece, conhecer. Então, agradeço esse bate-papo, acho que vai ser esclarecedor aí, como foi para mim no começo, espero ajudar aí aos telespectadores aí da UEPP e da TV Cidade. Gabriel, eu que agradeço o convite da UEPP. Eu me coloco à disposição para qualquer um que queira conhecer a Fundação ou queira debater os assuntos que a Fundação trabalha. É por meio da transparência que eu cheguei até lá e é por meio da transparência que eu pretendo encerrar meu mandato como presidente da Fundação Inova. Parabéns, Diego. Muito sucesso nessa frente que você tem por aí. E, se Deus quiser, vai dar tudo certo.
Uma boa sorte para você. Grande abraço a todos. E a vocês de casa, muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Acesse as redes sociais da USPP, inscreva-se no canal, ative o sininho e também deixe seu comentário, sugestão, elogio e até críticas. Um abraço e muito obrigado.